Fala, meus amigos, saudações vascaínas. Cara, como que o futebol é maluco, né? Acho que é isso que a gente pode tirar desse jogo de hoje. Porque antes da partida, acho que se perguntasse para a maioria dos vascaínos, né, que olha, empatezinho hoje no Morumbi, o Vasco cheio de desfalque, aí 9 jogadores fora, né, por conta de estar infectado. Se aceita? Acha que o empatezinho hoje no Morumbi contra o São Paulo, que vem embalado, tá aí classificado na Copa do Brasil, pode assumir a liderança caso vença o jogo, o empatezinho tá bom pra você? A maioria do vascaíno ia responder, pô, empate no Morumbi, pô, jogar com o São Paulo no Morumbi é sempre muito difícil, então um empatezinho lá, com o Vasco nessa situação aí de desfalque, um time todo desmantelado ali, é um bom resultado, pô, beleza, quero um empate sim, empatar vai ser bom. E cara, como o futebol é maluco, eu tenho certeza que, assim como eu tô, você do outro lado também tá com aquele gostinho de, cara, dava para ter vencido esse jogo, dava para o Vasco ter conseguido hoje esses 3 pontos contra o São Paulo, mesmo jogando fora de casa e mesmo com tanto desfalque. O Vasco fez um primeiro tempo muito bom. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama. Esse vídeo é um pós-jogo de São Paulo 1, Vasco da Gama 1, lá no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. E é isso, né? Como eu disse aqui, eu acho que o sentimento hoje do vascaíno é um pouquinho até de frustração, porque principalmente no primeiro tempo, o Vasco teve oportunidades depois que fez o primeiro gol de fazer 2-3-0 e matar a partida. O Vasco teve muitas oportunidades no contra-ataque, que pecou ali por conta da falta de qualidade dos seus jogadores, né? O Vinícius, por exemplo, em algumas vezes saiu ali em oportunidades claras de poder ou deixar o Cano livre, ou de passar para o Gustavo Torres, ou então de uma jogada de ir para cima, de passar aí para a cara do gol, e tomou decisões erradas, né? Então, por conta também dessa falta de qualidade, né, falta de qualidade humana que a gente tem, o Vasco não conseguiu essa vitória. Mas taticamente, uma partida muito boa no Vasco. Primeiro tempo perfeito. O primeiro tempo do Vasco foi perfeito. Só levou o gol por conta da falha individual, né? E é isso que machuca, que deixa o torcedor chateado. Porque taticamente o time foi muito bem e só levou o gol por conta da falha individual ali do zagueiro Jadson, né, que estava ali fazendo sua primeira partida como titular. Veio recentemente do futebol português e acabou ali no deixa que eu deixo, né? Ele e o Marco Júnior, não, eu vou, não, você que vai. E aí quem foi o jogador do São Paulo, dividiram a bola sobrou pro Luciano e ele acabou empatando o jogo. Acabou que eu pulei um pouquinho aqui e nem falei do gol do Vasco, né? O Vasco abriu o placar com o Germancano, mais uma vez o nosso artilheiro, que é a grande esperança do torcedor do Vasco, né? A gente sempre fala, pô, o time pode ser ruim do jeito que for, mas tem o Cano ali, às vezes a bola sobra, ele faz um gol e a gente ganha o jogo. E hoje foi um gol até diferente das características dele, né? O Cano geralmente faz um gol que ele só chuta. Hoje não. Hoje foi um lançamento do Gustavo Torres, o colombiano, que botou o Cano em profundidade, ele saiu ali, deu alguns toques na bola até sair na cara do Volpi e fazer 1-0 Vasco. O empate, como eu disse, veio depois lá aos 34, né, do primeiro tempo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, que eu anotei, foi aos 34, exatamente, uma falha do zagueiro Jadson, ficou ali ele e o Marco Júnior no deixa que eu deixo, e o Luciano acabou empatando a partida. Uma pena, o Vasco poderia ter ido para o intervalo ali com 2-3-0, não seria assim nenhum absurdo se o Vasco vai com 3-0, o São Paulo estava dando muito contra-ataque para o Vasco, mas o Vasco não soube aproveitar, e aí por conta de uma falha individual, o Vasco acabou cedendo o empate. E se você pegar o jogo todo, o Vasco praticamente não levou susto do São Paulo. As 2 vezes que o São Paulo chegou com possibilidade real de gol, foram em 2 falhas. Essa que saiu o gol na falha do Jadson e uma no iniciozinho do segundo tempo, que foi uma jogada ali, acho que se eu não me engano estava o Jadson e o Ricardo Graça na jogada, não lembro agora aqui, mas eu sei que o Jadson estava envolvido, a bola acabou sobrando ali pro Brenner e o Brenner saiu na cara do Lucão, que fez uma baita defesa, inclusive uma bela partida hoje do Lucão, mostrou aí, a gente já vinha pedindo o Lucão há algum tempo, né, falando que era um bom goleiro, que tinha que dar oportunidade, e agarrou essa oportunidade hoje, né, fez uma boa partida, com certeza aí botando uma pulga atrás aí do Ricardo Sapinto, né? Que agora o Fernando Miguel tem de verdade uma sombra. Uma bela partida do Lucão, além dessa defesa, fez algumas outras boas defesas e algumas outras intervenções também. Então, como eu disse, uma partida taticamente hoje muito boa do Vasco, mas que não conseguiu a vitória
por conta de uma falha individual ali do zagueiro Jadson, infelizmente. E o que a gente pode tirar de positivo dessa partida, eu acho assim, o Vasco hoje jogou bem. O problema não é empatar com o São Paulo no Morumbi. Empatar com o São Paulo no Morumbi é sempre um bom resultado para qualquer time do futebol brasileiro. Então, a gente pode encarar o empate contra o São Paulo no Morumbi como um bom resultado. O grande problema do Vasco nesse Campeonato Brasileiro foram os pontos que o Vasco deixou ali para jogos que o Vasco tinha que ter ganhado, né? Como no Fortaleza, no meio da semana, né? Que o Vasco empatou jogando nada, jogou muito mal contra o Fortaleza em São Januário, né? O empate sem gols, o empate com o Bragantino também em São Januário, a derrota para o Corinthians, que está ali brigando também na parte de baixo. Então, a derrota para o Atlético Goianiense, ainda lá na época do Ramon. Então, são esses resultados que fazem muita diferença e deixam o Vasco na situação onde está agora. O Vasco saiu da zona do rebaixamento, mas está ali, né, uma posição acima apenas e com a mesma pontuação do Atlético Goianiense. Então, são esses resultados que deixam o Vasco em situação complicada. Não o resultado de hoje, não a partida de hoje, que foi muito boa. E até acho que o Vasco mostra uma evolução com o Ricardo Sapinto, principalmente defensivamente. Hoje o Vasco se portou muito bem defensivamente, taticamente também, e defensivamente muito bem. Acabou ali levando o gol por conta de falha individual. E aí não tem muito o que o treinador fazer, né? Não é a culpa do técnico se o jogador ali comete uma falha individual. Mas é isso, acho que o Vasco mostra uma evolução. E se jogar do jeito que jogou hoje, se jogar assim contra o Defensa e Justiça no final de semana, se jogar assim contra o Ceará, se jogar com essa postura, com esse nível de concentração no restante do Campeonato Brasileiro, tenho certeza que o Vasco não vai passar sufoco. O Vasco vai conseguir ter um campeonato tranquilo. O grande problema do Vasco é que joga uma partidaça dessa, como jogou hoje contra o São Paulo, como fez também contra o Sport. O Vasco também fez uma bela partida fora de casa, e aí depois pega o Fortaleza em São Januário e não joga absolutamente nada. O próximo jogo é contra o Ceará em São Januário, que também está ali nessa disputa maluca também. E aí talvez pegue o Ceará e não jogue também absolutamente nada. Esse que é o grande problema, essa oscilação, né? Se o Vasco conseguir manter esse nível de atuação que teve hoje contra o São Paulo, esse empate de hoje não vai ser problema. O Vasco vai conseguir ter um campeonato tranquilo. E agora vamos aqui de destaques positivos. Eu acho que os dois estreantes, vamos dizer assim, hoje tivemos 3 estreantes, né? O Jadson estreantes como titular, né? Porque já jogaram em outras ocasiões. O Lucão hoje pela primeira vez jogou como titular no Campeonato Brasileiro, pela primeira vez disputou uma partida de Brasileirão com o Vasco. O Gustavo Torres também pela primeira vez começou como titular, e acho que são os destaques positivos desse time do Vasco, né? O Gustavo Torres e o Lucão fizeram boa partida. O Gustavo Torres fez mais do que o Thales Magno fez no campeonato inteiro, no Brasileirão inteiro, a gente pode dizer. Uma bela partida do Gustavo Torres, que só não rendeu mais no segundo tempo porque perdeu a perna ali, né? Já estava morto, cansado, não estava conseguindo mais render o que rendeu no primeiro tempo. Mas fez uma boa atuação e, enfim, vai ser difícil o Thales voltar para esse time. Acho que o Gustavo Torres hoje ganhou a posição. O Lucão também fez uma boa partida. E de, assim, coisa negativa, eu acho que é a demora do Sapinto em mexer, né? A gente tem que falar aqui que o Sapinto, o Vasco no segundo tempo já não conseguia mais ali reagir. O Sapinto demorou muito para mexer no time. Tudo bem que a gente não tinha quase ninguém de opção no banco de reserva hoje. Tava todo mundo ali infectado, né? Podemos dizer assim. Então, o Sapinto não tinha muitas opções para mexer, mas mesmo assim demorou muito para trocar, demorou muito para tirar o Vinícius, que vinha jogando muito mal, demorou muito para tirar o próprio Gustavo Torres, que já estava cansado, sem perna, não aguentava mais correr, e, enfim, demorou muito para mexer no time, o treinador do Vasco. Acho que esse que é o ponto negativo, mas hoje viu uma evolução do Vasco. Não sei se você concorda comigo, a sua opinião aí também é muito importante. E não entendi também porque que ele começou com o Jadson de titular, o Jadson que comprometeu o resultado, infelizmente. Até vinha fazendo uma boa partida, mas falhou no gol do São Paulo e comprometeu o resultado. Eu acho que poderia ter mantido o Marcelo Alves, ou então, já que era para trocar, que colocasse o Castan, né, que hoje estava no banco de reservas. E é isso. Comentem para mim a sua opinião sobre essa partida. Empate, São Paulo 1, Vasco 1 e agora Sul-Americana de olho aí no Defensa e Justiça. Tamo junto, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!